Ok, então, meus queridos irmãos, mais uma vez, boa noite para todos, sejam bem-vindos aí, aqui no nosso módulo Escatologia, tá? Aqui no ITG. Essa aqui vai ser a nossa terceira aula aí do nosso curso, e eu espero que vocês estejam aproveitando, não esteja mais complicando a cabeça de vocês aí, tá bom? Bem, antes da gente entrar na nossa apostila, tá? Na nossa apostila do nosso curso, deixa eu falar uma coisa que essa semana, pelos acontecimentos aí, você sabe aí que estourou aí a guerra lá da Rússia com a Ucrânia e tá essa tensão no mundo, né? Desde ontem aí, todo mundo falando, né? E as pessoas preocupadas. E também foi uma questão que nós conversamos, acho que na primeira aula, sobre esse assunto, que é o assunto do princípio das dores, tá? Princípio das dores. Então, eu recebi algumas perguntas de vocês, né? Algumas dúvidas em relação a isso, que eu falei bem rapidinho, falei um pouco sobre a minha posição em relação a isso e o que a maioria dos irmãos acham sobre isso, tá? Aí eu decidi tentar colocar aqui num gráfico para vocês entenderem um pouco mais sobre isso e sobre a nossa posição, tá? Mas a questão é o seguinte: o que é o princípio das dores, tá? O que é o princípio das dores? O texto que fala sobre o princípio das dores é o texto de Mateus 24, tá? O famoso sermão profético de Jesus lá no Monte das Oliveiras, tá? Então, veja bem, eu vou colocar aqui as duas posições, tá? Porque o que acontece? Ontem e hoje eu entrei no YouTube e tá cheio de vídeo lá agora por causa da situação aí da guerra, né? E assim, 90% dos vídeos que eu assisti sobre isso falam que a guerra é o princípio das dores, tá? Então veja bem, eu vou primeiro explicar aqui as duas posições para nós. Tudo começou com o episódio lá de Mateus, tá? Jesus, ele estava andando com os seus discípulos, tá? E eles passaram pela frente do templo, tá? O templo de Jerusalém lá. E aí os discípulos, eles falaram para Jesus: olha, Jesus, né, que templo bonito, né? Que construção formosa, né? Porque realmente o templo, naquela época, era uma das maravilhas do mundo, né? Era chamado Templo de Herodes, não porque Herodes construiu, mas porque ele ampliou, ele para ter o apoio dos judeus, né? O Herodes o Grande, ele fez o templo uma grande maravilha. Enfim, mas a gente estuda lá a história do cristianismo, tá? Mas aí o que aconteceu? Os discípulos fizeram essa colocação para Jesus, né? Sobre o templo, né? E aí Jesus falou o quê? Disse: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não ficará aqui pedra sobre pedra. E os discípulos estranharam aquilo que Jesus falou sobre o templo, né? E daí eles saíram e eles foram lá para o Monte das Oliveiras. Quando chegou lá no monte, eles então ficaram encucados com aquilo que Jesus tinha falado sobre o templo. E aí eles fizeram essa pergunta aqui. Tudo sai dessa pergunta que os discípulos fizeram aqui em Mateus 24, 3, tá? Qual foi a pergunta? Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, tá? Então, essa foi a pergunta que os apóstolos fizeram para Jesus. Agora, na minha visão,
Eu botei aqui visão dispensacionalista, porque é a linha que a gente segue, né? Na verdade, é mais porque é aquilo que eu tenho aprendido. Eu entendo que aqui tem 3 perguntas que eles fizeram para Jesus, tá? A primeira pergunta foi: quando sucederão estas coisas? Ou seja, eles queriam saber quando é que o templo ia ser destruído. E aí Jesus então falou, né, explicou tudo o que ia acontecer e falou, olha, a coisa vai ficar feia, vai morrer muita gente, né? Essa geração não vai passar sem que tudo isso aconteça, e realmente não passou. E aí quando é que aconteceu, que se cumpriu isso aqui? No ano 70. Ou seja, mais ou menos uns 30, 35 anos depois que Jesus fez essa profecia sobre o templo. Então, quando sucederão estas coisas, está se referindo à destruição do templo, que se cumpriu no ano 70, tá? Que foi destruído pelos romanos no ano 70, que a gente vai estudar em História do Cristianismo, Panorama do Novo Testamento, a gente vai falar mais sobre isso, ok? A outra pergunta, né, eles aproveitaram para fazer logo outra pergunta. A pergunta foi: que sinal haverá da tua vinda? Tá? Então veja bem, que sinal haverá da tua vinda? Aqui é que eu entendo que Jesus explicou sobre o princípio das dores. Tá? O princípio das dores. Então, eu entendo, tá, que ele estava falando do período da tribulação. Da tribulação. Então, o princípio das dores seria o período da tribulação, quando ele falou que houve falsos profetas, guerras e rumores de guerras, terremotos, epidemias e fome, tá? Então, essa é a visão que eu tenho, tá? Que o princípio das dores não é a nossa época presente, mas ele estava falando lá do tempo da tribulação, tá? E aí eu também penso que eles fizeram uma outra pergunta, por isso que eu coloquei 3 perguntas aqui, da consumação do século, tá? Consumação do século, para o judeu não espera o céu, falando da nação de Israel. A nação de Israel não espera ir para o céu, e muito menos tem a ideia de arrebatamento. Tá? A nação de Israel não espera o arrebatamento, a nação de Israel espera a vinda, a vinda do seu Messias, tá? Porque para eles Jesus ainda não era o Messias, eles ainda aguardam a vinda do Messias, ok? Então, consumação do século para eles é o milênio. Então, nós, como pré-milenistas, cremos, então, que o milênio será 1000 anos, né, de Jesus reinando na Terra, 1000 anos literais. Nós, pré-milenistas. Os amilenistas não creem no milênio literal, tá? E será após a segunda vinda em poder e glória, por isso somos pré-milenistas, tá? Então, na visão dispensacionalista, e eu creio, pelo menos até agora, né, que essas coisas que estão acontecendo não são princípio das dores, ok? Essa é a visão que eu interpreto as escrituras, tá? Agora, a visão mais comum é a visão... Deixa eu mudar aqui para outro slide. Mudou aí para vocês? Mudou. A visão mudou. aliancista. Ou seja, a maioria, a grande parte dos aliancistas, sobre a questão do princípio das dores, tem essa visão aqui. Tá? O que é? É a mesma pergunta, só que veja que agora não é 3 perguntas, tá? Eles entendem que os apóstolos fizeram só 2 perguntas. Quando sucederão estas coisas? Está falando a mesma coisa da destruição do templo, Jesus falou e tudo mais. Agora, quando ele disse que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos, eles colocam só numa pergunta. Então, tudo aqui
é que se inclui o princípio das dores. Então, para a visão aliancista, o princípio das dores é o tempo presente. E o princípio das dores começou desde a época de Jesus. Então, quando você ouve um aliancista, um presbiteriano, hoje eu estava ouvindo Augusto Nicodemos, que é presbiteriano, né? Ele tem essa visão. Então, que o princípio das dores é a época que tudo que está acontecendo. Então, aqui inclui pandemia, aqui inclui a guerra lá, né? Guerra e rumores de guerra, que começou ontem lá na Rússia, tá? E os falsos profetas e tudo mais. Então, se você ouve um estudo sobre princípio das dores com um aliancista, eles vão, claro, colocar essa visão aqui, tá? Eu, particularmente, não creio nessa visão, tá? Até porque eu tenho uma grande dificuldade nessa questão de sinal, porque lembra que eu falei para vocês, o próximo evento escatológico é o arrebatamento, e não há sinal para o arrebatamento, mas há sinais para a segunda vinda, tá? Você deve entender isso, tá? Nós cremos a vinda de Jesus em 2 etapas. A primeira, vindo nas nuvens, tá? Secretamente, tá? Como um ladrão na noite e tudo mais, tá? Ninguém vai ver, vai ser algo como no filme. Você lembra do filme que foi assim? Ninguém percebeu, simplesmente o pessoal sumiu. Não houve alarido nenhum. O alarido foi depois do pessoal, quando caiu a ficha, né? Então, nós cremos que isso é o arrebatamento. E aí, depois de um período, 7 anos depois ou mais, Jesus vai voltar na segunda vinda, e isso é chamada segunda vinda, que é a segunda vinda em poder e glória. E aí sim, todo olho verá, e ele vem para a batalha do Armagedon, que a gente estuda lá em Apocalipse, tá? Então, não há sinal. Por isso que quando ele falou, quando eles perguntaram que sinal haverá da tua vinda, eu não entendo isso aqui como esse período aqui, tá? Mas como eu disse, a grande maioria, inclusive muitos de nós da Igreja dos Irmãos mesmo, né, tem essa visão aliancista sobre o princípio das dores, tá? Então eu quis trazer isso aqui para você entender de onde eu tiro. Essa aqui é a maioria. Só que eu tenho uma grande dificuldade se eu tiver essa interpretação aqui com alguns textos, a própria questão de Apocalipse, para interpretar, tá? As coisas lá. Bem, pergunta agora sobre isso. Vocês que fizeram algumas perguntas aí, mandaram aí pelo WhatsApp. Só para entender um pouquinho, Ricardo, o Israel está esperando ainda a primeira vinda do Messias, não é isso? Sim, a nação de Israel, tá? Eles ainda esperam o Messias. O Messias, tá? Qual vai ser a grande questão que nós vamos ver? Por que os judeus vão ser enganados pelo anticristo? Porque o anticristo vai se passar como Messias para eles. Você lembra disso que nós vamos ver? E aí eles vão achar que o anticristo é o seu Messias. Quando é que eles vão se tocar? Vocês que já têm um pouco de noção de escatologia. Eles vão se tocar no meio da tribulação. Quando o anticristo se revelar e dizer, olha, agora acabou, eu sou Deus, e aí sim, aí que Jesus falou, aí, meu amigo, corre para o monte, corre para ali, foge que o negócio vai pegar. Aí começa o período da grande tribulação, né, que nós vamos ver, né? Quando é que a tribulação começa? Vou fazer essa pegadinha para vocês. Quando é que a tribulação começa? Depois que o anticristo assinar lá o tratado, né? Exatamente. A tribulação não começa com o arrebatamento. Tá? A tribulação não começa com o arrebatamento. De acordo com as 70 semanas que nós vamos estudar lá no livro de Daniel, a tribulação começa com a assinatura de um acordo que o anticristo vai fazer de 7 anos.
tá? E aí sim, quando eles fizerem esse acordo, pode marcar na folhinha que os eventos vão surgir, e aí vai dar legal para saber a volta, a segunda vinda e tudo mais, porque vão ser 7 anos, e no meio da tribulação, 3 anos e meio, ele vai romper esse pacto, e aí sim a nação de Israel vai se tocar que esse é o anticristo, e aí vai começar realmente a perseguição. A tribulação começa com a assinatura de acordo, Ok? o anticristo vai fazer com quem? Vou ouvir. O anticristo ele vai fazer um acordo de paz, ele vai fazer um acordo com os judeus, vai ter a construção do templo, né? O templo de Israel ele vai ser reconstruído, não o templo do Edir Macedo, de Salomão, lá em São Paulo, né? Mas é um templo, se você ler Apocalipse 11, você vê que tem o templo lá, tá? Então, eu quis trazer essas duas visões aqui, né? Porque eu não creio que hoje a gente está no princípio das dores, até porque o que é o princípio das dores? A analogia que Jesus estava fazendo era a da mulher grávida, né? Então, o que é o princípio das dores? Bora lá, faz tempo que a gente não engravida os homens, cadê as mulheres que já engravidaram? O princípio das dores não é aquelas contrações que a mulher vai sentindo, não é isso? Porque a dor mesmo, olha, não é a dor. A dor mesmo, ela vem depois do princípio das dores, não é isso? Cadê? Estou procurando uma mulher para confirmar comigo aqui, que os homens estão meio perdidos, né? É verdade, é assim mesmo. Não é assim mesmo? Ela sente as contrações, que é o princípio da dor, e depois ela tem a dor mesmo, que é para ter o filho, né? É verdade. E aí a criança nasce. Qual é o momento feliz? O momento feliz quando a criança nasce. Quando a criança nasce. Quando a criança nasce, ela esquece todo o sofrimento que ela passou. Essa foi a analogia. Então, como é que eu vejo isso? Na tribulação, tá? Você tem o princípio das dores, que eu acredito que seria ali os 3 anos e meio iniciais da tribulação. Daí a dor mesmo é os 3 anos finais, a chamada grande tribulação, e o nascimento, que é o momento de alegria. Quando é o momento de alegria para o judeu? É quando eles virem a volta de Jesus, a segunda vinda lá e tudo mais. Entendeu? Então, essa que eu penso também, tá? Mas essa visão aqui é a mais popular que tem por aí, tá? E tudo que está acontecendo é já o princípio das dores. Pergunta, comentário, dúvida, concorda, discorda, pode falar. Ricardo, Ricardo, então a resposta de Jesus no versículo 4 ao 6, ele não está descrevendo a época da igreja, não? Já que ele enfatiza guerras locais, enfatiza mais a questão da falsos cristos e guerras locais, isso não é característica da período da igreja? Não, depende. Se você seguir a visão aliancista, você vai dizer que tá? Mas nós estamos falando dessa visão aqui, ok? Até porque, veja bem, a perspectiva que Jesus estava falando era para os judeus. Ele estava falando isso para quem? Apóstolos, para os judeus. Judeu não esperava, pelo menos até aquele momento, arrebatamento, a nação, tá? A nação de Israel espera a segunda vinda. Então ele estava falando dentro dessa perspectiva lá judaica. É claro que Mateus 24, a gente vai ver, tem algum... assim, o contexto geral de Mateus 24, ele estava falando na perspectiva judaica, para os judeus, para os apóstolos, tá? Então ele estava falando da segunda vinda, ele não estava falando necessariamente de arrebatamento. Só que tem alguns versículos lá no meio desse capítulo, quando fala que estarão 2 no campo, um será tomado, isso dá cara de arrebatamento, né? Tem outra coisa, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, né? Dá cara de arrebatamento.
Mas essas são as dificuldades que a gente tem de entender realmente, né? Se ele estava falando de arrebatamento ou se ele estava falando da segunda vinda depois da tribulação. No contexto geral, ele estava falando só da segunda vinda, os apóstolos. Leia o texto aí, o que fala o texto? Não, Edmar. Realmente, né, Ricardo? Quando tu explica assim, a gente percebe que ele não pode estar falando de arrebatamento, né? Porque ele não tinha essa perspectiva, né? E quando a gente não tem explicação, a gente pensa mesmo, a gente junta só em duas perguntas, mas não pode ser duas, né? Eles que eram judeus, porque Jesus ainda não tinha, né? Ainda estava com eles, ainda seguiu a tradição judaica, né? Em algumas coisas, ainda tinha pensamento judaico muito forte nele, né? Da religião judaica. Eles não podiam estar falando de arrebatamento de maneira nenhuma. A perspectiva deles era... Eles não tinham nem ideia exatamente do que ia acontecer com Jesus, que eles ainda nem aceitavam, ainda nem entendiam que ele ia morrer e ressuscitar, né? Tanto que depois que ele ressuscita ainda leva um tempo para entender, para cair a ficha, né? Então, não pode de maneira alguma ter só duas perguntas aí, tem que ter três mesmo, né? Eu nunca tinha visto por esse lado, entendeu? Essa é uma apresentada para mim é a visão aliancista mesmo, entende? A visão mais comum que confunde é a visão aliancista. Sim. Essa é a visão aliancista. Não, ele estava falando lá. Por que coloca arrebatamento? Porque ele está jogando, o aliancista ele joga a igreja dentro da tribulação. Pois é, mas eles não são. Eles são. Mas o apóstolo não podia fazer essa pergunta. Os apóstolos, até esse momento, eles não entendiam. Você lembra que muito dessa ideia de arrebatamento foi Paulo já lá para frente, né? Mas aí. Mas fala lá, mas claro. A salvação já tinha se consumado, aí já é outra coisa, já é outro período, né? Fala aí, Salim. Porque o capítulo 24, a partir do versículo 3, é porque nós temos na Bíblia o título de O Princípio das Dores, né? Aí ele relata tudinho o que vai acontecer. Mas é interessante que do versículo 3 até o versículo 6, ele fala assim no versículo 4, e ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Veide, aí eu acho muito interessante isso que ele diz: veide, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Só que no versículo 8, como você explica, né, é muito legal, porque ele diz assim: porém, tudo isso, o versículo 8 já é outro início do que Jesus quer tratar com a gente. Ele diz assim: porém, tudo isso é o princípio das dores, não se referindo ao versículo 6 para trás, mas é o versículo 9 em diante, que ele diz: então sereis atribulado e vos matarão, sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muito hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantarão-se muito falsos profetas, enganarão a muitos. E por fim se multiplicará a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Eu acho muito interessante essa divisão que você fez, muito boa mesmo, né? No sentido de nós, Igreja dos Irmãos, temos a visão dispensacionalista, né? Nesse sentido de entendermos a promessa de Deus para a Igreja, né? E às vezes nós nos assustamos muito, como ele diz assim: vocês vão ouvir muito essas coisas, né? Mas eu acho muito interessante quando ele diz: vede, não vos assusteis, né? Porque isso não é o fim ainda. Isso vai acontecer, isso é normal da consequência que o mundo traz, né? Mas isso não é o fim de todas as coisas. Lembra que dentro dessa visão, isso que ele está falando, está aqui dentro da tribulação. Porque, olha, vai acontecer essas coisas, mas isso não é o fim. Por quê? Porque depois da tribulação tem o quê? Tem Armagedon, tem a segunda vinda, tem julgamento das nações, tem o julgamento de Satanás, que é preso por 1000 anos, tem a condenação do falso profeta e o anticristo, tem o milênio ainda, depois do milênio tem a outra guerra, quando Satanás é solto, depois tem o trono branco, e aí sim, novo céu e nova terra. Então é muita coisa que vai rolar
ainda. Por isso que ele disse, não, ainda não é o fim. Ainda não é o fim, tá? Então, olha só, meus irmãos, isso que eu estou falando para vocês, nem todo mundo concorda, tá? Mas eu faço as minhas interpretações dentro dessa visão aqui, tá? Visão de Apocalipse, das profecias, de encaixar aqui. Eu tenho muita dificuldade com essa visão, de falar que essas coisas que estão acontecendo. Eu acho que nem todos os pastores concordam com isso aí. Sim, da nossa igreja, né? Da nossa igreja, irmão. Tem que entender. Porque eu falando sério, né? Nunca tinha visto assim, né? Uhum. Agora aprendi, porque eu pensava, até agora, no momento, eu pensava que essas coisas estão acontecendo aos princípios das dores, né? Mas eu não creio nisso. Como você explicou, eu acho que eu concordo, né? Mano. É isso que eu digo, porque aí você vai ter que encaixar, você vai ter que entender, né, a questão das profecias e tudo mais. Mas assim, meus queridos, nunca é fácil. A questão pode ser que seja? Pode ser que seja essa aqui que eu sigo? Pode também. Mas a questão é que você tem que ter a sua linha de interpretação em relação a isso. Você não pode ficar misturando as duas coisas. Ou você aqui, ou você aqui. É aquela coisa. Ou você segue a linha dispensacionalista, ou você segue a linha aliancista. Porque senão, quando você for estudar Apocalipse, profecia, Daniel, faz uma bagunça. Entendeu? Que é isso que acontece. A maioria dos vídeos que eu vi agora na internet é uma bagunça. O homem não tem uma linha escatológica, e não sei se ele é pré-milenista, se ele é pós-milenista, se ele é convertido ou não, né? Eu só sei que ele fala coisa assim. Então, nós aqui, o exercício que eu quero para nós é que a gente conheça, que a gente saiba, né, essas posições, e a gente siga a posição, se a gente faz parte do grupo da Igreja dos Irmãos, que a gente siga o que a grande maioria, pelo menos, segue e entende dessa maneira, tá? É claro que Mateus 24 tem coisas lá que é bem difícil de interpretar, né? Mas você tem que ter esse norte aí, tá certo? Ricardo? Pode falar. Então, o grande problema do aliancismo é que ele não vê a diferença entre a Igreja de Israel, né, entre Israel e a igreja, é isso? Isso. O aliancismo? Exatamente. Ele não vê diferença nenhuma entre Israel e a igreja. Não, é mais ou menos isso. A questão do aliancista é essa. Ele não faz a distinção entre Israel e a igreja. Para o aliancista, Israel rejeitou e acabou para ele. Deus colocou a igreja e é a igreja até o fim do jogo. Essa é a visão aliancista. Os presbiterianos e outras igrejas têm essa visão. Nós seguimos a linha dispensacionalista. O que o dispensacionalista fala? Israel é o povo de Deus, eles rejeitaram, Deus colocou a igreja, aliás, já era o plano de Deus, mas a igreja entrou nesse período, na dispensação da igreja. Israel está ali, mas Deus vai voltar a tratar com Israel. Tanto é que a tribulação é para a purificação de Israel, né? E milênio e tudo mais. Entendeu? Então, quando a igreja sair no arrebatamento, Deus volta a tratar de novo com a nação de Israel. Um judeu hoje... Israel, correto. O judeu hoje, se ele se converter hoje, o que acontece com ele? Ele vai fazer parte da igreja. Tá? É essa visão dispensacionalista que nós seguimos. Até para encaixar as coisas, principalmente o Apocalipse. Eu sei que, se você está ouvindo essas coisas de primeira e tudo mais, eu sei que parece dar um nó na cabeça, mas quanto mais você vai ouvindo... Eu estou ouvindo de primeira mesmo, realmente, mas a gente tem que saber, nós temos que saber primeiramente o que nós somos, certo? Exatamente. Que a nossa doutrina não é a doutrina do presbiteriano, né? Não é a doutrina aliancista, certo? Nós somos dispensacionalistas e pré-tributalismo,
não é isso? De tribulação, pré-tribulacionista e pré-milenista. Pré-milenista, correto. Pronto. Exatamente. Então, você fazendo essas comparações de outras teologias, que é a teologia da aliança, podemos dizer assim, que é da igreja protestante, que é da igreja presbiteriana, que segue a linha do Nicodemos, né? Augusto Nicodemos, não é isso? Né? Que Isso, é a teoria da aliança. É isso aí. Perfeito. Mas é difícil. Agora sim, os presbiterianos, eles são um grupo realmente que estuda a palavra e tudo mais. A nossa escatologia difere bastante. Agora, eu estudo muito os dois. Quando eles, por exemplo, alguma coisa de história em relação a isso, eu pego porque eles têm muito conhecimento. Mas em relação à escatologia, principalmente, não bate e não tem como manter mesmo, né? Por exemplo, a igreja... Isso é o grande problema deles, né? Problema, a gente acha que é o problema deles, mas eles não acham que é problema deles. Eles já vê que nós temos o problema. Esse embate aí, né? Mas, por exemplo, por que você acha que na igreja presbiteriana eles batizam criança? Você sabe que na igreja presbiteriana eles batizam criança? Meninozinho? Não, eu não sabia. Não. É mesmo, eu não sabia. Por quê? Porque eles veem a igreja como Israel, né? A igreja é o Israel. Então, o que o judeuzinho tinha que fazer para ser um judeu de verdade? Ele tinha que ser, tem a ver com a circuncisão, né? Tinha que ser circuncisado para ser... Aí, no caso, como é para a igreja agora, eles entendem que é o batismo. Então, o batismo é circuncisão. Né? Uma das razões aí. Né? E tem outras questões aí. A verdade é, irmãos, que às vezes a gente, em alguns assuntos, a gente é mais aliancista do que dispensacionalista. Mas isso é outra história. outra história para confundir a mente. Tá? Mas olha só, a posição que eu sigo é essa aqui. Nós não estamos no princípio das dores. Rússia invadiu Ucrânia ontem. Não é princípio das dores. A pandemia não é princípio das dores. Para mim, tá? Para nós, o princípio das dores é lá na tribulação. Nossa visão aqui. Para o aliancista, não. Tudo é princípio das dores. Desde Jesus, tudo que acontece no mundo é princípio das dores, né? Coitada dessa mulher que está sentindo essa dor aí para ter esse neném há mais de 2000 anos, né? Já pensou por vocês aí? Mais de 2000 anos sentindo essas contrações, essa dor. Mas, enfim. Bem, vamos lá para a nossa apostila, então. Bem, vamos lá. Eu não sei qual é a página aí de vocês, 6. Mas é a semente 2, página 6? 6. Tá, veja aí. Veja aí, aqui para mim. Semente 2, tá? A segunda semente. Bem, vamos lá. Essa aula de hoje, a semente, tem um pouco a ver com aquilo que a gente acabou de falar sobre a questão, sobre essa questão, né? É ou não é o princípio das dores? Alguns interpretam assim, outros interpretam de uma maneira diferente, né? E como é que fica essa situação, tá? Tem um pouco a ver com essa aula de hoje aqui, tá? Porque a semente é a seguinte: a interpretação correta das Escrituras é a chave para entender o plano de Deus. Deus escolheu revelar-se através da sua palavra, tá? Então, é isso que a gente estava falando, tá? Quando a chave para entender realmente o plano de Deus é a gente ter uma boa interpretação das Escrituras, né? Uma interpretação correta das Escrituras, né? E da palavra. Por aí já começa. Aqueles vídeos que eu estava falando para vocês que eu ouvi, parecia que dava a entender que o cara não sabia nada na Bíblia, nem citar os textos. Então, eu não sei de onde pega essas ideias que vem na cabeça. É o famoso achismo, né? Não, eu acho que é isso, né? E realmente não vai para as Escrituras, não tem a base. Então, tudo que a gente fala tem que ser
comprovado nas escrituras. Não é, porque fulano falou assim, fulano falou, não. Vamos ver se as escrituras realmente falam isso. Então, a gente precisa ter uma interpretação correta das escrituras, tá? Existe apenas uma interpretação correta para cada página da Bíblia, embora nem sempre seja fácil encontrá-la, tá? Então, esse debate que tem aliancista, dispensacionalista sobre escatologia, você pensa, isso já vem por séculos, né? Você lembra aquela história que eu falei, né? Aquela piada que a gente ouve aí nos seminários, né? O aliancista e o dispensacionalista estavam conversando. Alguns falam aliancista dispensacionalista, outros falam que era o calvinista e o arminiano, né? Que tem esse outro debate aí também sobre a salvação, né? E aí Jesus volta e vai os dois subindo para o céu, né? E um vai dizendo para o outro, não te falei que era assim, não te falei que era assim, né? Então, é um debate, né? Não adianta você, se você, alguém falou, acho que o Edmar falou, tem um amigo presbiteriano, né? Presbiteriano que estuda mesmo, né? Assim como tem os dispensacionalistas que também não estudam, né? Você não vai convencê-lo de mudar a sua teologia, né? Dificilmente isso, né? Mas você pode aprender com eles, né? Eu não sei de onde eu peguei isso, mas antigamente a gente era muito radical em relação a isso. Não, é assim que tem que ser, né? E nem deixava o outro camarada falar o porquê que ele cria assim, né? Eu mudei muito em relação a isso, porque agora, eu sei da minha posição, eu sei a linha que eu sigo, a maneira que eu interpreto, mas quando o outro fala, eu não interrompo, deixa ele falar. Por quê? Porque eu fico identificando, é por isso que eles creem assim. É por isso que eles creem assim. Aí isso já vai servindo para... Você não vai falar isso para ele, mas você já está aqui se municiando para quando você for explicar e dar o estudo. Eu lembro antigamente, por exemplo, falar em línguas. Eu me lembro antigamente, a gente perguntava, por que a gente não fala em línguas igual a Igreja Assembleia de Deus? Sabe? A resposta sempre era, isso não é de Deus, isso é doidice, isso é maluquice, esses caras não sabem nada, eles ficam inventando essas coisas, e só isso, né? Mas na verdade você tem que entender por quê. É porque eles são pentecostais, nós não somos pentecostais, eles são continuistas, eles creem que os dons espirituais, os dons de sinais continuam para a época hoje. Nós somos cessacionistas, cremos que esses dons existiram, mas cessaram no primeiro século, cumpriram o seu propósito. Entendeu? Então, é essa a visão que a gente tem que ter. Procurar entender essas coisas. Quando eu estava estudando vou contar essa experiência aqui, estava estudando ali na FATEB, e tinha uma matéria lá que era alguma coisa sobre seitas, alguma coisa a isso. Eu sei que a tarefa era a seguinte, né? Você reclama aí que a tarefa é ruim, mas olha a tarefa que o homem deu lá. Você vai escolher uma seita e você vai entrevistar a pessoa dessa seita ou desse grupo, né, que não pode ser um grupo evangélico, um grupo cristão, tem que ser uma seita, e deu a relação de várias seitas lá, né? Aí o pessoal pulou logo, vou para o Adventista, vou para o Testemunho de Jeová, vou para o Xixonoê, não sei o quê, né? Aí ficou sobrando lá, eu me lembro de macumba. Eu digo, quer saber? Eu não sei muito sobre esse negócio de macumba. Quer saber? Vou entrevistar um pai de santo, né? E eu tinha um rapaz que trabalhava comigo, e ele conhece toda essa área aqui de Coraci. Todo mundo ele conhece, né? E ele mora ali para uma área, só para você saber o nome aqui, é Chiteua o nome da área. E eu disse para ele, eu digo, vem cá, fulano, tu conheces algum pai de santo assim,
Aí eu expliquei, olha, porque eu tenho um trabalho para fazer e eu preciso entrevistar e fazer algumas perguntas para ele, né? Ele disse, Ricardo, eu conheço um poderoso. Eu digo, é esse que eu quero mesmo, né? E não era para se identificar como cristão, né? Lá, não era para mentir também, mas também não era para dizer que era cristão, era para dizer que era um trabalho da faculdade, assim, tudo mais, né? E meus irmãos, eu fui, ele me levou na casa desse homem, que era um terreiro, né? A gente foi em um horário lá, e eu vou lhe dizer, eu entrei, resumindo aqui a nossa conversa, conversei com esse camarada e aprendi muita coisa sobre a macumba, sobre candomblé, sobre pagelança, né? Acho que eu já consigo até dar um passo em vocês, se vocês quiserem. Mas ele falou tudo, né? Eu disse, é por isso que eles creem assim, por isso que eles creem dessa maneira, nos espíritos, nos tranca-rua, não sei no que, não sei o que, né? Então, foi bom, né? Para mim, para o aprendizado, né? Então, é isso que a gente tem que ter, né? Deixa de falar, claro, você tem que deixar bem ciente para ele a sua posição, né? Eu gosto, em relação aos dois índios lá presbiterianos, né? O Augusto Nicodemos e o Hernandes Dias Lopes, que eles falam, né? Olha, é assim, assim, aí ele diz, mas nós não cremos assim, aí ele explica a posição dele, né? Outros não, vão logo dizendo, não, isso é errado e tal, tudo mais, entendeu? Então, voltando aqui para a nossa apostila, tá? Existem algumas passagens difíceis que podem ser interpretadas de maneiras diferentes, né? Principalmente passagens em relação à escatologia, né? São difíceis de compreender. O próprio capítulo de Mateus 24 tem coisas lá que é difícil, né, da gente compreender, né? Jesus estava falando, por exemplo, essa questão, ele estava falando de arrebatamento ou não? Alguns vão dizer, não, ele está falando aqui de arrebatamento, mas será? Mas se olhar no contexto todo, né? Então, são difíceis, né? Mesmo assim, existem certos princípios que são importantes da boa interpretação. Então, veja bem, o que nós vamos falar aqui é sobre esses princípios da hermenêutica, tá? Ou seja, alguns textos são difíceis de interpretar, mas se você tiver alguns princípios de interpretação, talvez, né, ajude bastante, como tem nos ajudado. Precisamos nos aplicar a interpretar corretamente as Escrituras para que possamos ter um relacionamento mais profundo com ele, né? Nós, como estudantes aqui do ITG, né, Instituto, né, a gente tem que se aplicar realmente no estudo dos textos, né? Não é simplesmente ler o texto e, eu acho que o texto está falando isso. Não, você tem que estudar, e falando de escatologia, mais ainda. Então, olha só, o que a gente vai ver aqui? Alguns princípios de hermenêutica no estudo dos eventos futuros, tá? Vocês vão ter uma disciplina, acho que ainda não tiveram, não, acho que não, chamada hermenêutica bíblica, acho que é com o Edson. O que é a hermenêutica? A hermenêutica é a arte da interpretação, tá? Da onde é que vem a hermenêutica? Isso é uma palavra grega, isso vem de um deus grego que chamava Hermes, tá? Esse deus grego, o que ele fazia? Qual era o trabalho dele? Ele ouvia a mensagem dos deuses lá no Olimpo, né? Falando de mitologia aqui, né? E esse Hermes, que era um deus grego, ele interpretava a mensagem dos deuses e transmitia para os homens, tá? Daí é que se pegou a palavra hermenêutica, é a ideia de interpretar, tá? É a ideia de interpretar. Então, quando falar em hermenêutica, você lembra que é a interpretação das escrituras. Então, tem alguns princípios, tá? Que nós utilizamos para interpretar os textos. No nosso caso aqui, os textos de profecia, de eventos futuros, mas esses princípios
podem ser usados para outras áreas da teologia também, tá? Tá entendendo aí? Alguma pergunta? Alguma coisa? Tá indo muito rápido? Vamos ver. A gente tem meia hora para falar desses princípios aqui, mas você pode perguntar aí qualquer dúvida, qualquer coisa, tá? Então vamos lá, vamos ver alguns princípios aqui de hermenêutica, tá? Para a gente entender alguns textos e você pode aplicar aí em alguns textos, até em Mateus 24 mesmo, fazer esse exercício, tá? O primeiro princípio é o princípio da interpretação literal, tá? Interpretação literal. O que é uma coisa literal? Qual é o contrário de algo que não é literal? O literal é aquilo que é. Está dizendo que é porque é aquilo mesmo. Isso é uma coisa literal, tá? O contrário de literal é o sentido simbólico ou sentido figurativo, tá? Por exemplo, eu sempre gosto de dar esse exemplo para vocês, para entender essa questão, né? Se eu conto uma história assim para vocês vão me responder aí. É para responder. Se eu digo assim para vocês, olha, sei lá, fui visitar o Bruce lá na África, e a gente estava andando por lá, e de repente um leão pulou e me pegou. Leão nessa minha história, você acha que é literal ou é simbólico? Responda. Simbólico. Literal, né? Simbólico? Literal. Simbólico ou literal? Literal. Quem acha que é literal, levante a mão. Quem acha que é simbólico? Eu não consigo levantar. Eu digo que é literal. Por que é literal? Porque eu estava na África, a África tem muito leão, né? Eu acho que tem leão, né? Nem sei, deve ter. Você está vivo para contar? Tem lugares próprios para os leões lá. Exatamente. Então você já entendeu que eu estava falando mesmo de um leão. Então quando é ele mesmo, né? Então aquilo é literal, é a maneira literal. Agora se eu contar outra história para vocês assim, eu estava aqui em casa fazendo meu imposto de renda e nem sabe o que aconteceu. O leão me pegou. Agora, leão é literal ou é simbólico, figurativo? Simbólico. Simbólico. O leão é o imposto de renda, né? É o cara lá, entendeu? Então, qual é o princípio aqui? O princípio da interpretação literal. O que é isso aqui? Interprete a passagem literalmente de acordo com o contexto gramatical, histórico, natural. Há uma tendência de interpretar muitos trechos de literatura profética como se fosse simbólico. Se o trecho fizer sentido, devemos tomá-lo literalmente e interpretá-lo literalmente. Entendeu? Então, se você está lendo um texto, você pensa nesse princípio da literalidade. Esse texto aqui, ele faz sentido de uma maneira literal, né? Quando ele está falando aqui que um leão pegou ele, olhando o contexto, faz sentido desse leão ser um leão mesmo? Faz. Então você interpreta de uma maneira literal. Entendeu? Não, ele falou em leão, mas não pode ser um leão. Ele falou de imposto de renda e tudo mais, então, nesse caso, o leão é simbólico. Em relação a textos proféticos, às vezes a gente leva muito para esse lado simbólico. A simbologia, sim. Apocalipse tem muito... Apocalipse não é para ser interpretado de maneira simbólica. Esse é um erro lá, né? Mas a simbologia lá, sim, com certeza, né? Por exemplo, vocês já leram aqui o que fala esse texto de Apocalipse 12, 6? Leia aí. Quem pode ler? E aquele leão que tem lá no estádio do Remo. Aquele literal lá... ou simbólico? Aquele lá é simbólico, eu acho. Aquele não existe. Apocalipse o quê, Ricardo?
Apocalipse 12:6, o Silvano que vem aqui. Lê, Ricardo. É 12:16, né? 16? É 12. Pois é, 12:16, né? O que diz lá? A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Olha só, Apocalipse capítulo 12. A terra, porém, socorreu a mulher. E aí, será que é literal? Como é isso? A terra socorreu a mulher? E aí você vai ver que mulher é essa, né? Era uma mulher mesmo ou não era uma mulher, né? Cadê os meus alunos de Apocalipse aí? Quem é essa mulher aí? O pessoal que já estudou Apocalipse. Israel, né? A mulher tem várias interpretações, né? O católico vai dizer que essa mulher é Maria, outros vão dizer que era uma mulher mesmo, e tem uma interpretação que a mulher era a nação de Israel, né? Essa mulher é a nação de Israel, né? A terra abriu a boca e engoliu o rio. Esse rio aqui, o que era? Era um rio mesmo? Aqui é simbólico, né? O rio aqui era o exército, né? O dragão, através do anticristo, o dragão aqui é Satanás, né? É a perseguição que vai ter na época da tribulação com essa mulher, que é a nação de Israel. E não é a igreja. O aliancista vai dizer que essa mulher é a igreja. Não é a igreja. Por que ele vai dizer que é a igreja? Porque para ele a igreja está na tribulação. Mas nós que seguimos a linha dispensacionalista sabemos que a mulher, eu estou olhando aqui, eu sei que vocês não estão vendo aí, né? Mas eu estou lendo o texto. A mulher é a nação de Israel. Mas enfim, essa é só para dizer aqui sobre essa questão literal. Então, se você lê o texto e o texto dá a ideia que você pode interpretar de uma maneira literal, então não procura inventar coisas, tá? Deixa eu ler mais aqui. A regra central da interpretação é: quando o senso claro das escrituras fizer sentido literal, não devemos procurar outro sentido. É isso que o pessoal faz, principalmente com o Apocalipse, tá? Inventando coisas e tudo mais. Há só uma interpretação correta. O autor tinha apenas um significado em mente quando escreveu, no caso João, falando de Apocalipse, né? Jesus, falando de Mateus 24, Daniel, falando das 70 semanas, né? Eles tinham apenas um significado. Não devemos ser tão arrogantes ao ponto de pensar que nossa interpretação está sempre correta, embora devamos nos esforçar para compreendê-la. Ninguém jamais compreendeu completamente as profecias antes que elas fossem cumpridas, tá? Então, aquilo que eu falei, né? Nós temos que ter, sim, uma linha de interpretação, mas a gente tem que estar aberto, né? Por enquanto, é isso que eu digo, até agora ninguém me convenceu que nós estamos no princípio das dores, tá? Por causa da interpretação que eu tenho, né? E que eu vejo que a maioria dos dispensacionalistas tem em relação a isso, mas a gente não fica... aí a gente tem que estar aberto, aquilo que eu falei, a gente ouve o outro lado, né? Ouve o outro lado. Tinha um professor no Seminário Batista, rapaz, o cara era fera. Depois eu descobri, estou tentando fechar aqui uma coisa, depois eu descobri que ele era pré-milenista, né? Crê na maneira como nós. E depois eu fui saber que ele depois virou pós-milenista, que é a minoria, né? O que tem mais é pré-milenista, que é a linha que a gente segue, e os amilenistas, que são os presbiterianos amilenistas, né? E os pós-milenistas é um grupo menor. E ele virou pós-milenista, né? E o pessoal estava perguntando, eu disse, não, eu entendi que a visão pós-milenista é a mais correta, né? Então,
ele segue lá a sua linha, né? Mas também não tentou convencer os pré-milenistas a virarem pós-milenistas, né? E tudo mais, né? Ok? Existem muitas aplicações de cada passagem, até mesmo na literatura profética. Deixa eu pular aqui, pensando aqui na nossa hora. Então, o primeiro princípio é o quê? Princípio da... Falem aí. Quero ver a voz de vocês, se não for arrebatado ainda. Interpretação literal. Interpretação literal. Você lê o texto. Se aquele texto não faz sentido de uma maneira literal, não invente moda, não invente coisas, tá? Está falando lá da mulher e que era uma mulher mesmo, então não fica pensando. Nesse caso aqui da mulher lá de Apocalipse, nós sabemos por causa do texto, né, e que não era a mulher, era a nação de Israel que ele estava se referindo lá, tá? Outro princípio... Ricardo, eu não sei se ainda existe hoje, mas quando eu era criança eu ouvia muito o pessoal falar que o Papa, né, o Papa seria o anticristo, né, e era um alvoroço muito grande sobre isso. Eu não sei se hoje em dia ainda tem essa ideia, né, a interpretação. De novo, é a má interpretação, né? Papa não é o anticristo, né? Pode ser, pode, de repente, né? Mas falava tanto que o João Paulo era o anticristo, o bichinho morreu e nem era. Depois veio outro, é o anticristo, já não era de novo, né? E tudo mais. Mas é aquilo que eu falo, não afirmo. Agora é o Francisco, né? Agora é o Francisco. Agora o Francisco é o anticristo, né? E aí ficam falando essas coisas. Coronavírus é o 666. Não toma vacina porque é o 666. Entrando na sua... Quer dizer, o pessoal fica inventando. Infelizmente, muitos cristãos acabam indo nessa, né? Então, meus irmãos, tome vacina. Pare com esse negócio de querer pensar que não é. Né? E como eu disse para o camarada, se for, todo mundo morre e pronto. Foi. Está vendo aqui em Lucas 1, 31, 33, é um texto, é uma passagem clara e literalmente que Cristo nasceria de uma virgem, certo? Exato. Né? Então, é literalmente essa passagem, o que está escrito na Bíblia. Exatamente. Aí você toma da maneira literal. Literal. Assim, ou também seria o chamado filho de Deus, que seria o herdeiro do trono do seu pai Davi. Então, segundo a carne, isso tudo é literal realmente mesmo. Exatamente. Não é isso? Exatamente, é isso mesmo. Okay. Tá? Tem texto que é fácil, né, de você ver. Esse é fácil, esse texto aqui é fácil mesmo. Tem outros que são mais complicados, aí você tem que... Pode ser figurado, uma interpretação figurada, certo? Então simbólica, como você já falou aí, né? Exatamente. É isso? Exatamente. Ok. Por isso, outro princípio é o princípio da interpretação contextual. Isso aqui é um pouco mais complicado, porque você tem que ter as ferramentas para ver isso, né? É importante entender, por exemplo, a época em que as declarações foram explicadas. Por exemplo, o caso de Mateus 24:13. O que fala Mateus 24:13? Alguém lê aí rapidinho, nem vou colocar aqui. Mateus 24:13 é o incentivo para missões, mas a declaração descreve... Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha só. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Normalmente, a gente usa isso para missões, para evangelismo. Tá? Mas se você for ver o contexto, qual é o contexto? Jesus estava falando de qual época? Da nossa época? Estava falando da época da tribulação. Né? Da tribulação. Por que tribulação? Porque Mateus 24 ele está descrevendo lá. Então ele está falando que aqueles na tribulação que perseverarem até o fim serão salvos. Aí tem que entender o que é salvo, se é salvo espiritualmente, indo para o céu, se é salvo do anticristo e escapando dele. Entendeu? Então você tem que entender o contexto. Tem muitos textos que a gente... se for falar, a gente faz muito isso, tá? Mas você vê o contexto, tá? O lugar, a época que estava falando, né?
Deixa eu ler mais aqui, depois eu falo outro exemplo. Por exemplo, contexto textual. Considere o propósito do livro e dos parágrafos que o cercam. Então, você olha o contexto do livro. Lembra quando a gente estudou os evangelhos? Cada evangelho tem um propósito. Mateus, só relembrando aí, vocês que estudaram os evangelhos comigo aí, no modo anterior, né? Mateus escreveu para os judeus, apresentando Jesus como um rei, né? Como um Messias prometido. Marcos escreveu para os romanos. Então, ele quis apresentar Jesus para os romanos, né? Lucas escreveu para os gentios, né? Apresentando Jesus como filho do homem. E João escreveu para todos, né? Apresentando Jesus como filho de Deus e sua divindade. Então, cada livro tem o seu propósito, né? Se você está estudando Apocalipse, qual é o propósito de Apocalipse, né? João, que escreveu, estava aonde, né? Qual era a situação quando ele escreveu Apocalipse? Você lembra? Onde é que João estava quando ele escreveu Apocalipse? Na ilha de Patmos. Na ilha de Patmos. Na ilha de Patmos. Ilha de Patmos, né? Não é da Páscoa, não. A ilha da Páscoa é outra ilha feia. Ilha de Patmos. Onde é que ficava essa ilha? Não. Essa ilha ficava ali Grécia, na né? Ásia Menor. Ásia Menor. Ásia Menor, próximo ali por baixo de Éfeso. As 7 igrejas da Ásia, né? Outra coisa, por que ele estava lá nessa ilha? Ele estava curtindo as férias e de repente Jesus apareceu para ele e deu. Estava exilado, era? Exilado. Ele estava exilado. Ou seja, ele estava preso. Por que ele estava preso? Por causa da palavra e do testemunho de Jesus Cristo. O texto fala que por causa da palavra e do testemunho. Mas o que estava acontecendo naquela época ali? A igreja estava sendo perseguida, né? Uma perseguição que começou lá com Nero, no ano 64, quando ele botou fogo em Roma e acusou os cristãos, em 64. Aí começou uma perseguição dos cristãos, né? Aí os cristãos se revoltaram no ano 66, e aí no ano 70 o templo foi destruído e muitos cristãos morreram, e aí veio os outros imperadores. Depois do Nero veio o Vespasiano, que destruiu o templo, e na época de João, que estava escrevendo o Apocalipse aqui, era o imperador Domiciano. Camarada perverso, mais perverso que o Nero. Mandou matar muitos cristãos, perseguindo a igreja. Então, naquele momento do Apocalipse, a igreja estava sendo perseguida e massacrada. Aí olha como é. Hoje. Oi? Mais do que o Putin. Mais que o Putin, acho que... Nada a ver. É fichinha isso aí, né? Você sabe o porquê dessa guerra aí? Vou fazer aqui uma pausa. Por que a Rússia invadiu ali a Ucrânia? Por causa de ganância. Ganância de poder. Tem tantas razões, né? Históricas e mais agora também. Ele quer, né, tem várias coisas lá, né, mas ele quer o país para ele, né? Ele quer que a Ucrânia faça parte lá da Rússia, né? Do eixo da Rússia lá, né? E tem uma coisa que ali tem também a OTAN, né? Que são os países que são aliados ali, e a Ucrânia estava pensando em fazer parte da OTAN, só que a Rússia, país comunista e tudo mais, não aceita e invadir e tudo mais. Então tem um monte de situações aí do porquê, né? E aí o que acontece é que os Estados Unidos e o grupo deles, eles não podem intervir muito, porque a Ucrânia não faz parte da OTAN. Por que eles estão lá? Porque eles estão meio que protegendo os outros países que fazem parte da OTAN.
Então eles falaram, se você jogar uma bomba num desses outros países aqui, a gente vai correr dentro, né? Só que em relação à Ucrânia, eles não podem fazer nada. Tanto é que eles estão lá só olhando o que está acontecendo, né? Enfim, mas isso é história. Hein? Vamos lá, voltar aqui para a aula. Então você tem que seguir o princípio da interpretação contextual, olhar o contexto do texto, né? Olhar o contexto histórico, isso que eu falei para vocês, a circunstância da passagem que foi escrita, olhar o contexto literário, isso aqui é legal, né? Que tipo de texto é esse? É um texto histórico, é um texto poético, é um texto didático, é um texto de sabedoria, é um texto profético, é um texto biográfico, né? Que figuras de linguagem estão sendo usadas? Passagens históricas relatam fatos, mas normalmente não são usadas como fonte de doutrina. Literatura de sabedoria são observações sábias, mas não são promessas. Eu vou marcar isso aqui para você, só para você saber o quanto isso é importante, e essa é a razão de muitas seitas terem surgido por causa de má interpretação de textos. Por exemplo, na Bíblia, nós temos textos que são textos históricos, ou seja, o fato está sendo narrado como ele está acontecendo. No caso, um exemplo bem claro disso, por exemplo, o livro de Atos. O livro de Atos é um livro histórico, né? Está sendo contada a história e tudo mais. A questão é que, normalmente, história não deve ser tomada como doutrina ou como fonte de doutrina. Por exemplo, eu não estou vendo vocês aqui, isso que eu estou me incomodando agora. Estou aqui, estamos aqui. Por exemplo, no livro de Atos tem um camarada chamado Gamaliel. Você que sabe fica lá, tá? Gamaliel. E o Gamaliel, ele fazia parte do Sinédrio lá. E lá no capítulo 4, eu acho, 4, 5 por ali, eles estavam querendo dar uma surra nos apóstolos, que estavam pregando e estavam perturbando eles lá. E esse Gamaliel, ele disse, rapaz, bora parar com isso. Agora essa é a minha linguagem, tá? Bora parar com isso, deixa esses caras para lá, né? De contexto histórico. Tá certo, tá certo. Deixa eles para lá, rapaz. Olha só, a gente já tem exemplo disso. Aí contou 2 exemplos lá. Aí ele disse uma coisa assim, ele disse, olha, se é de Deus, vai prevalecer. Se não for de Deus, não vai dar em nada, de certa forma, né? Se é de Deus, vai prevalecer. Se não for de Deus, vai acabar. O que você acha dessa frase? Isso é uma coisa verdadeira, né? Que a gente pode tomar como uma verdade absoluta ou não? Primeira coisa que você tem que fazer, princípio de interpretação. Quem falou isso? Gamaliel. Segunda coisa, o fato estava sendo narrado ali, né? Era um fato histórico que estava acontecendo. Então, o que acontece? Não deve ser tomado como uma verdade absoluta. Por quê? Tudo que é de Deus prevalece, permanece? Não. Se for de Deus? Cadê as igrejas de Deus? Lá, por exemplo, de Apocalipse 2 e 3. Cadê a igreja de Filadélfia, que era de Deus? Está lá ainda? Se você for lá na Turquia, procurar essa igreja, chamada Igreja de Filadélfia, que era a igreja missionária, está lá? Uhum. Mas era de Deus. Permaneceu? Não. Que tal algumas seitas? Que tal algumas seitas
Aí, não é de Deus, mas já tem milhões, milhares de anos. Ah, mas a Bíblia não fala que é de Deus permanece, que não é de... Não, mas aquilo foi o homem que falou e dentro de uma literatura histórica. Entendeu como é a questão? Muitos princípios... Da ontem aconteceu isso, né? A gente estava ali numa reunião, Benedito vai lembrar, né? E a irmã falou, não, mas quando morre a gente fica dormindo. Eu disse, não, a gente não fica dormindo, irmã. Né? Aí eu lembro que o Benedito até falou a história do rico e do Lázaro, né? Não, a gente fica consciente. Mas da onde é que vem essa ideia? Ideia adventista. Aí você vai lá com o adventista, ele vai puxar um versículo lá do livro de Eclesiastes para falar e explicar a doutrina que eles têm do sono da morte, ou sono da alma, sono da morte, não, sono da alma, né? Morre e fica dormindo lá. Então, por exemplo, Eclesiastes e Provérbios, que tipo de literatura é Eclesiastes e Provérbios? São literaturas de sabedoria, ou seja, são observações do sábio, no caso de Provérbios, por exemplo, Salomão, Eclesiastes, o sábio que observou aquelas coisas. Quer ver uma aí que você vai se escandalizar logo, direto, logo, para ficar com raiva de mim e tudo mais? Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela for velha, não se desviará dele. Isso é uma verdade absoluta? Não. Quantos pastores Não. ensinaram os seus filhos no caminho que deve andar e não deu? Ah, então a Bíblia está errada. Não, mas a Bíblia está falando, né? Mas o que é isso? O sábio observou, pelo menos eu interpreto assim, quanto mais o pai ensinar o filho, a tendência é ele não se desviar, mas isso não quer dizer que ele não vá, né? Não é uma ordenação, né? Não é uma ordenação, né? Uma ordenança. O problema é tomar essas coisas como doutrina, como regra mesmo. E aí é que as seitas erram. Pode ver os versículos, por exemplo, os amigos de Jó. Os amigos de Jó falaram muita coisa que está registrada lá, mas aquilo não deve ser tomado como doutrina. Como doutrina, entendeu? Então, são esses princípios que a gente tem que ter cuidado. E esse princípio, que está dentro do princípio de interpretação contextual, é a questão do estilo literário, né? Profecia, algo histórico, é bibliográfico, tá? E aí tem o contexto gramatical, quais são as relações entre as palavras, a causa e efeito, isso aqui está bem aqui junto com o léxico. Nunca sei se a palavra é léxico ou léxico. Que fala. Léxico. É léxico. Tá bom. Agora eu já aprendi. Léxico, tá? Obrigado, auxiliador. Então, o contexto léxico, né? O que essa palavra específica significa dentro de um período de texto. Não se preocupe que vocês vão ter aula de português, língua portuguesa, com a professora Lília, né? Pensava que isso não era importante. Meus irmãos, como é importante. Olha, o que tem de crente que lê a Bíblia errada, atropelando as vírgulas, né? Falando de leitura, né? Não lê da maneira correta, e às vezes o fato de você não ler da maneira correta, às vezes isso leva à interpretação errada das escrituras, né? Como o cara lá, passou até no Fantástico lá, né? Adulterou com a mulher do cara lá, né? Você sabe essa história? Ele pegou o texto lá de Oséias, né? E dizia lá, né? Ele interpretou assim: toma uma mulher e adultera com ela, né? Aí ele pegou uma mulher lá, né? E o repórter foi: mas onde é que você viu isso, né? Ele está aqui na Bíblia, adultera com ela. E o repórter leu e disse: não, mas não é adultera, é adúltera. Aí ele olhou, quer dizer, um erro de português fez o cara
Se bem que iria cometer o pecado mesmo, mas isso acontece, né? Então é importante realmente a língua portuguesa, saber a questão do grego, né? Então olhar esse contexto, né? Contexto geográfico também, né? Onde foi escrito, para onde, é importante. Então esse é o princípio de interpretação contextual. O outro princípio, rapidinho, é o princípio das escrituras interpretando a própria escritura, né? Interprete passagens com a ajuda de outras passagens das escrituras. Por exemplo, Daniel 9 ajuda a entender o Mateus 24, que ajuda a entender o Apocalipse, tá? Sendo a palavra de Deus infalível, a Bíblia não pode se contradizer o que é ensinado de uma outra passagem sobre o mesmo assunto. Outras passagens podem ajudar a entender, ajudar a esclarecer o significado de uma determinada passagem. Deixe as passagens mais claras ou mais simples interpretar as mais difíceis, em vez do contrário, né? Uma doutrina não deve ser constituída sobre uma única passagem. As seitas fazem muito isso, né? E erram, né? Mas deve resumir tudo que as escrituras falam sobre aquele assunto. Então, quando a nossa interpretação não deve ser baseada só numa passagem, você tem que procurar outras passagens, ver o que a Bíblia fala em outra passagem sobre aquele assunto, né? Clássico, um exemplo clássico disso é Daniel 9, Mateus 24 e Apocalipse. Para você entender Apocalipse, você tem que entender Mateus 24, que Jesus falou. Para você entender bem Mateus 24, você vai lá para Daniel 9, que fala das 70 semanas, e Daniel fala daquele período que Jesus está descrevendo. E aí a coisa se encaixa bonitinho, tá? Então esse é o princípio das escrituras interpretando a própria escritura, tá? O outro princípio é o princípio da revelação progressiva. E aqui entra a nossa linha dispensacionalista, porque o dispensacionalismo é o quê? Basicamente tem duas verdades. Tem coisas aí, aqui, ali, mas basicamente são duas verdades. A primeira verdade, Israel é um povo diferente da igreja. Isso tem que estar bem claro na sua mente, tá? A questão sobre dispensacionalismo é que Deus ele vem se revelando em épocas, em dispensações, tá? Hoje nós estamos na época da igreja. Deus se revelou, como Hebreus fala, através do Filho. Por que nós não cremos em revelação, nova informação? Por que nós não cremos em muitas coisas que o pentecostal crê? Porque estamos na época da igreja e Hebreus fala, e outros textos, que tudo que ele tinha para falar para a nossa época, para a época da igreja, ele já falou pelo Filho. E o Filho falou para os apóstolos, e os apóstolos escreveram as Escrituras. Entendeu? Então, esse é o princípio de revelação progressiva. Por exemplo, só para você entender, a maneira que você interpreta a nossa dispensação da igreja nem sempre vai ser a maneira que você vai interpretar o período da tribulação, porque é uma outra época. A igreja não está mais, o Espírito Santo vai estar, né, agindo lá nas pessoas, né? A mesma coisa para o Antigo Testamento, né? As dispensações, aí a gente vai falar sobre as dispensações, né? Nas 7 dispensações que nós cremos aí dentro da linha dispensacionalista. Mas o que é esse princípio da revelação progressiva? Deus se revelou progressivamente ao longo da história. Portanto, o modo como Deus espera da humanidade, ou espera da humanidade, é diferente durante esse processo. A salvação aqui é um ponto que os aliancistas acusam os dispensacionalistas em relação à salvação, que ele diz, então quer dizer que você está dizendo que no Antigo Testamento a salvação é guardar a lei e agora a salvação é crer em Jesus. Não, a salvação sempre foi crer em Jesus. Só que a maneira
era um pouco diferente em certo sentido, né? Porque eu gostava da explicação do pastor Bill para nós, né? Como é que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Crendo em Cristo. Mas Cristo não havia nascido. Cristo estava para o futuro. Então eles tinham que crer no futuro. Todos aqueles rituais que eles faziam eram apontando para Cristo. Então eles tinham que crer olhando para frente. Nós hoje, nós cremos olhando para trás, que é a cruz de Cristo. Mas o ponto sempre era Cristo. A salvação sempre foi pela graça através da fé. Mesmo no Antigo Testamento. Vai ter salvação na outra dispensação, quando acabar a dispensação da igreja, que é a tribulação e tudo mais, o milênio. Vai. Como é que eles vão se converter? Vão ter que ter fé em Cristo. Tá? Vai ser diferente lá, mas a fé em Cristo vai ser sempre a mesma coisa. Oi. Gênesis 15:6 fala isso daí. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Exatamente. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sempre foi pela fé. Sempre foi pela fé. Tá? A salvação sempre e será pela graça, através da fé, mas Deus tem diferentes expectativas baseadas no que ele revelou. Nós chamamos isto de dispensacionalismo. Tá? Tem o Salmo 33:12, aqui eu confesso que eu não sei por que está essa referência aí, mas enfim. É aquela referência de, acho que feliz a nação, cujo Deus é o Senhor, enfim. Não imponha a teologia do Novo Testamento sobre o Antigo Testamento, tá? Aí, o Antigo Testamento era uma outra dispensação, a salvação foi sempre pela graça e fé em Cristo, mas era de outra maneira, tá? Entenda isso, não faça confusão na sua cabeça, tá? E principalmente não confunda Israel com a igreja, tá? Esse é o ponto-chave aqui. Bem, acho que é o último princípio. Deixa eu ver. Ricardo, com referência a esse último ponto aí, né, confundindo a igreja, as coisas que se referem à igreja e as coisas que se referem a Israel, a gente percebe muito as pessoas fazendo confusão, principalmente pegando os profetas menores, que ali também tem profecias para o futuro e profecias já do passado. Aí as pessoas ficam, isso é para nós agora? Isso não era para aquela época. Então, a gente também percebe muito essa confusão aí com relação aos profetas, né? Por exemplo, um versículo que é muito usado, como o pessoal gosta de pregar hoje na igreja. Acho que é 2 Crônicas 7:14. Né? Confirma aí a minha Bíblia ambulante. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, esse versículo mesmo. Buscar, é muito confuso. Virei. Isso é promessa para a igreja? Isso é promessa para Israel. Para Israel, isso mesmo. Entendeu? Não é promessa para a igreja. Tá? Se o meu povo lá não era a igreja, era Israel. Deus estava falando, vocês me buscar, eu venho e vou sarar a terra deles. Tá? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Estava falando na nação de Israel. Né? Enfim, tem muita coisa. É porque a gente vive num mundo hoje de mistura de... a cabeça mesmo. Não. Tá, então esquece o que eu falei. É porque a gente vive no mundo hoje onde a visão aliancista, ela é muito, muito forte, né? Mas isso confunde a cabeça. Porque o que acontece é que a gente acaba pegando coisas que é para Israel e aplicando na igreja. E isso é uma falha de interpretação. Como a auxiliadora falou, a gente pode pregar nos profetas menores, nos profetas, claro que pode, mas pega os princípios e tem cuidado para não pegar uma coisa que é para Israel e aplicar na igreja. Tem que pegar um bocado de pastor para alfabetizar de novo.
Calma, deixa os pastores em paz. Tem que ir lá tem que fazer uma recapitulação na cabeça dos pastores aí. Silvano quer me meter em banco dos pastores aí. João 3,16, né, Ricardo? Oi? O versículo para a igreja hoje, sobre esse assunto, é o João 3,16, né? João 3,16. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Exatamente. Deus amou o mundo. Olha, hoje, né? Nesse versículo você tem que ter um princípio de interpretação. Então Deus é mundano porque ele amou o mundo? Não, é as pessoas. O que é mundo, né? Lá? Pois é, mundo é o que lá? Tá vendo como você explica o princípio? Nós, né? O mundo ali é pessoas, não é o sistema do mundo. Agora, quando você vai lá para 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Ah, então não é para mais pessoas? Não, agora aqui está falando do sistema do mundo. Ah, não, mas lá está falando... entendeu? Então, princípio. Deixa eu terminar aqui. O último princípio é o princípio da harmonia das escrituras. Nenhuma passagem irá contradizer qualquer outra passagem. A Bíblia deve ser interpretada à luz da Bíblia. À luz da Bíblia, tá? Então, esses princípios, meus irmãos, é claro que a gente pode estudar isso mais detalhadamente, mas é para você ter uma ideia do quanto trabalho nós precisamos para interpretar um texto, né? Princípios de hermenêutica, cadê? Princípio da interpretação literal, princípio do contexto, né? Saber o contexto, né? Olhar textos que ajudam a interpretar. Então, veja bem, preparar um estudo, preparar uma mensagem, dá trabalho, né? A não ser que você queira ir lá para a igreja Congregação Cristã e outras seitas, né? E você não precisa preparar a mensagem, basta ir lá, tudo prontinho, e na hora Deus vai te dar a mensagem, você fala. Mas só vem besteira, né? Enfim. Ok, meus irmãos? Então, esse é a nossa semente, a questão de que nós precisamos nos preocupar, né? Cadê o que diz a semente 2? Com a questão da interpretação, né? A interpretação correta das Escrituras é a chave para entendermos o plano de Deus, que Deus escolheu revelar através da sua palavra, tá? Então, não é pegando o texto e achando que fala isso, né? Mas é fazendo essa interpretação aí.